Na parte de quinta-feira, granizo, gafanhotos e escuridão. Abra sua Bíblia e vamos ler então Êxodo capítulo 9 e então o verso 13 a 35. Aqui diz: Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência e para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo para não os deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva, muito grande, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Deus avisou que a próxima praga eles deveriam recolher seus animais em casa, protegê-los, porque senão todos morreriam. Deus avisou. E então o verso 22 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: Esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: Em saindo da cidade estenderei minhas mãos ao Senhor, e os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Também quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade e estendeu as suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Perceba, continuou a pecar e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração do Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Meu querido irmão, Nut era a deusa egípcia da atmosfera do espaço sideral, retratada como aquela que controlava o que ocorria sob o céu e na terra. Osíris era o deus das colheitas e da fertilidade. O granizo é associado ao juízo divino. Nessa praga, aqueles que esconderam suas propriedades em um abrigo seguro foram protegidos. Creriam na palavra de Deus e agiriam de acordo com ela? A preservação da vida do faraó tinha como um propósito tornar Deus conhecido no mundo. O rei confessou que havia pecado, mas logo depois voltou atrás. Set era o deus da tempestade, guerra e desordem. Junto com Ísis, era considerado uma divindade da agricultura. Shu era o deus da atmosfera. Serapis personificava a majestade divina, fertilidade, cura e vida após a morte. Nenhum dos deuses egípcios impediu os juízos divinos, pois os ídolos não são nada. Os servos do faraó insistiram para que ele deixasse Israel ir, mas ele recusou novamente.
O faraó ofereceu um acordo que Moisés rejeitou, e com razão, pois mulheres e crianças eram parte vital e inseparável da adoração e da comunidade da fé. Ra era o principal deus egípcio, o deus Sol, e Tote era o deus Lua. Eles não conseguiram produzir luz. O faraó tentou negociar, mas em vão. Uma escuridão de 3 dias cobriu o Egito, mas os israelitas tinham luz. A separação não poderia ser mais clara. A 8ª praga foi a praga dos gafanhotos. Capítulo 10 de Êxodo, verso 12. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite, e aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Muito gravosos foram, antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva, e não ficou verdura alguma das árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento oriental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. E agora a 9ª praga, a praga das trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas, vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, disse Moisés, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não o quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: vai-te de mim, guarda-te, que não mais me vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Independentemente das calamidades que atingiram a nação, Faraó continuou resistindo aos apelos de Deus. Não conhecemos suas motivações mais profundas, mas em algum momento isso pode ter se tornado simplesmente uma questão de orgulho. Não importavam as poderosas evidências, a clareza de tudo o que estava acontecendo e que a escolha correta estivesse bem diante dele. Após um pouco de hesitação, o faraó não se submeteu à vontade de Deus. Por outro lado, seus servos declararam: até quando este homem será um perigo para nós? Deixe essa gente ir, para que adorem o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Êxodo 10, verso 7. Meu querido irmão, Deus manifestou a sua glória, o seu poder. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ficou provado diante do Egito, a mais poderosa nação daquele tempo. O Egito com todas as suas divindades que representavam Satanás, foram destruídos, foram derrotados. Não se exerceu um poder sobrenatural, não, da parte de Deus, para endurecer o coração do rei. Não foi Deus quem endureceu o coração do rei, foi o próprio faraó que endureceu o seu próprio coração.
colocando-se num ponto extremo, além da misericórdia divina. Depois de tantos apelos divinos ao coração do faraó, finalmente Deus retirou as restrições da graça divina e Satanás tomou total controle da mente do faraó. Deus deu ao faraó a mais notável evidência do poder divino, mas ele obstinadamente se recusou a aceitar a luz. Cada manifestação do poder divino que foi rejeitada fez com que Faraó se tornasse mais endurecido, mais resoluto na sua rebeldia. As sementes da rebelião que o próprio Faraó semeou quando rejeitou o primeiro milagre produziram a sua colheita. Deus deu ao povo tempo para refletir e se arrepender antes de trazer sobre ele a última e mais terrível das pragas. Muitos egípcios se arrependeram. Muitos egípcios se uniram ao povo de Israel. Quando Israel saiu do Egito, veio uma multidão de egípcios juntamente com eles, que passaram a adorar o Deus de Israel. Mas Faraó se tornou endurecido. O endurecimento do coração do Faraó fascina os estudantes da Bíblia. Devemos enfatizar que Deus não predeterminou as decisões do Faraó. As escolhas foram dele. Faraó não foi predestinado a se recusar teimosamente a seguir as instruções de Deus e ser condenado à perdição. O Senhor deu a Faraó a liberdade de escolha, como ele dá para você e para mim. Cada indivíduo tem a liberdade de escolha e a capacidade de responder à mensagem de amor e à oferta da graça divina. Deus não força ninguém a obedecer ou a desobedecer. Durante o processo do endurecimento do coração do Faraó, foi o próprio Faraó quem, de forma teimosa, se recusou a se humilhar diante de Deus, conforme diz Êxodo capítulo 10 e o verso 3. Aqui diz: assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Aqui em Êxodo 10, verso 3, fica claro que foi Faraó que se endureceu, que recusou. Até quando recusas humilhar-te diante de mim? Foi uma decisão de voluntária desobediência que o levaram a ultrapassar um ponto de não retorno, o pecado contra o Espírito Santo. O caráter do Faraó se tornou inflexível. Meu querido irmão, é perigoso quando nós decidimos continuar na prática de pecados conhecidos, conscientes. O Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo de Deus que nos dá o arrependimento, ele está trabalhando em você e em mim, para que nos humilhemos diante da poderosa mão de Deus. Sejamos submissos a Deus. Mas assim como aconteceu com o Faraó, hoje também milhões e milhões de pessoas, multidões vão se perder. Por quê? Porque estão resistindo aos apelos de Deus. Que você, meu querido irmão, minha querida irmã, que você e eu nos humilhemos diante da poderosa mão de Deus. Deixemos que o Espírito Santo nos guie. Deixemos que o Espírito Santo nos convença do pecado. Deixemos que o Espírito Santo dê para nós o arrependimento e nos conduza à confissão dos nossos pecados. Que o Espírito Santo seja derramado sobre você, querido irmão, querida irmã. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelos exemplos que a tua palavra nos dá, de apelos da graça divina, a graça e o amor de Deus que nos perseguem, que nos buscam, que insistem em nossa salvação. A ti toda a glória, Pai querido, pela salvação que nos é dada pelo sangue de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos convença, que o Espírito Santo nos transforme à semelhança de Jesus. Derrama a tua graça, a tua bênção sobre mim e os meus irmãos. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu querido irmão e querida irmã, a paz de Jesus. Amém.